Força elástica. Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação da força elástica. Nós estamos vendo um menino brincando com estilingue. Aqui um homem segurando um arco e uma flecha. Aqui nós temos uma arma chamada besta. E aqui nós temos uma outra arma chamada catapulta. O que elas têm em comum? Todas são baseadas no princípio da força restauradora chamada força elástica, onde você tenta deformar um corpo no sentido e ele devolve essa deformação no sentido oposto. O bungee jump é um esporte radical, praticado por quem gosta de aventuras e emoções. Então, nesse caso aqui, as pessoas saltam de uma grande altura utilizando uma corda elástica. Essa corda elástica ela vai deformar até um certo ponto e tem outra corda de segurança presa a ela. Então nós teríamos algo parecido com o ioiô humano. A pessoa vai balançar, chega próximo do solo, ou da água, e ela retorna sendo puxada pela corda elástica. Então ela fica no movimento de vai e vem. Algo parecido com o que acontece aqui na nossa mola se não tivesse o atrito. Se nós aplicarmos uma força na mola com o objeto aqui, ele vai se deslocar no sentido e a mola vai lhe devolver essa força. Então nós teríamos uma variação de energia. Então nós temos a energia elástica e nós teremos a energia do movimento, que é chamada de energia cinética. Tá? A posição onde nós colocamos a mola, esticamos a mola, é chamada de energia potencial. Nós temos uma variação da energia mecânica aqui durante esse processo. Bungee jump, o nome do esporte é composto de bungee, que significa corda, e é utilizada uma corda elástica usada em aviões para absorver o choque dos trens de pouso, e jump, que significa pular. O corpo da pessoa é preso a uma corda elástica e a pessoa, ao saltar, o elástico é esticado ao máximo, dando ao esportista a sensação de ser um ioiô humano. Os saltos variam de alturas entre 40 e 200 metros. Segundo os promotores do bungee jump, garante que o esporte é seguro, devido ao corpo do praticante ser preso por cintos, presilhas e engates utilizados no alpinismo, ou seja, equipamentos utilizados nas escaladas que têm alta segurança. E o elástico é super resistente e provoca uma desaceleração suportando até 4 toneladas de massa. Há uma fita entrelaçada nos elásticos que suporta até 2,3 toneladas de massa, para que o elástico não fique e não estique demais e a pessoa não venha colidir com o solo. O esporte não é recomendado para pessoas que tenham hipertensão, problemas de coração ou de coluna. Depois da queda, sob o efeito da aceleração da gravidade, de aproximadamente 9,8 metros por segundo, o elástico estica, imprimindo no corpo uma aceleração contrária à da gravidade. Ao atingir o limite de estiramento, acontece uma desaceleração brusca. É nesse momento que o organismo pode correr risco. O elástico está firme, o chão está bem longe, mas o choque da parada brusca faz com que o sangue flua rapidamente para a cabeça. Não esqueça de que a pessoa está de cabeça para baixo, podendo provocar hemorragia nos olhos ou deslocamento de retina. O frio na barriga resulta da ausência de peso durante a queda. Nesse esporte, conta-se essencialmente com a propriedade elástica da tira amarrada nos pés dos aventureiros. O fato de o elástico esticar até um certo limite e se restaurar é vital para garantir a emoção e a segurança. Nós podemos perceber também a força elástica em alguns objetos, não somente nos elásticos. Aqui ao chutar uma bola, a pessoa aplica uma força, essa bola sofre uma pequena deformação e ela se desloca nesse sentido. Então, os objetos em geral, ao sofrer a ação de uma força externa, tendem a passar por deformações. Alguns materiais possuem a propriedade de recuperar sua forma original, quando cessa a força aplicada a eles, a qual recebe o nome de elasticidade. Os materiais que não recuperam sua forma original são chamados de inelástico. Essa propriedade se deve aos arranjos moleculares e ao tipo de ligação existente entre os átomos em cada material. Durante o choque da bola contra a cabeça do atleta, a bola sofre deformações, porém, na medida em que a bola se afasta dele, forças internas restauradoras restauram a forma original da bola. Aqui uma questão, a figura mostra um indígena preparado para lançar uma flecha. O que produz a força na flecha para que seja lançada? Essa força é elástica? Vocês já sabem que sim, Então nós sabemos que o indígena ele vai aplicar uma força puxando a flecha e segurando o arco.
Ao puxar a flecha que está apoiada na corda, o arco vai deformar e a tendência é que ele tente restaurar sua forma original. Quando ele faz isso, ele faz de forma rápida, movimentando a flecha, deslocando ela para frente, com uma grande velocidade. Força elástica. Aqui nós temos um cientista chamado Robert Hooke. Ele foi um dos primeiros a estudar a força elástica. E ele elaborou uma lei com relação a essa força. Ao puxarmos uma mola ou um elástico, imediatamente aparecem forças de restauração, ou seja, forças que se opõem às forças que deformaram a mola ou elástico. Segundo estudos de Robert Hooke, ao aplicar forças em molas, existe um intervalo de intensidade para o qual as molas, ao serem soltas, ficarem livres das forças, retorna ao seu estado e tamanho originais. Hooke definiu esse intervalo como regime elástico. Aqui nós temos um exemplo de uma mola. Ok? Então, se nós aplicarmos uma força nessa mola, ela vai tentar restaurar a sua forma original. Uma consequência do regime elástico é o fato de que a força aplicada à mola provoca uma distensão, tá? Ou então uma compressão. Né? No regime elástico, a razão força deformação é constante para toda força. Então, à medida que nós aplicamos uma força na mola, ela vai aplicar uma força contrária. Tá? Isso vai depender do quê? Do material que é feito a mola. Então aqui nós temos, olha, a força elástica, nós temos um exemplo. Nós temos uma mola no comprimento inicial que nós chamamos de L0. Nós esticamos essa mola a uma distância x. Então ela vai ter uma variação. Né? Nós aplicamos uma força para distender a mola e ela vai ter uma força contrária, tentando restaurar a sua posição original. Então essa posição final menos a posição inicial, essa diferença é justamente o quanto foi deformado na mola, o quanto ela foi esticada ou foi comprimida. Então L0 é o comprimento inicial da mola, daqui para cá era o seu comprimento inicial, nós esticamos ela essa distância x, então aqui nós temos o comprimento final, que é o L. Então x vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. Essa variação de posição aqui da mola. Aqui nós temos mais um exemplo com relação às diferentes posições, posição inicial, posição final e a variação de posição. A força F é a força aplicada pela mão que puxa a mola. A força menos FEL, que significa a força elástica, é a força elástica de reação que a mola faz sobre a mão. No vínculo com a parede estão aplicadas as forças elásticas da mola sobre a parede. E menos F, a força da parede sobre a mola. Como todas as forças são iguais à intensidade de direção e contrária no sentido, a soma de forças é zero nos dois casos. Então somamos a força que é aplicada menos a força elástica, elas têm a mesma intensidade, então o resultado vai dar zero. Ok? Isso entre a mola e a mão, e a mola e a parede vai acontecer a mesma coisa. Menos F mais a força elástica, teríamos como resultado igual a zero. Então essas forças elas são equivalentes, elas têm a mesma intensidade. Hooke, ao estudar as deformações elásticas, verificou que, duplicando o valor da força aplicada, a deformação duplica. Triplicando o valor da força, a deformação triplica. E assim por diante. Ou seja, se quadruplicar, vai ser 4 vezes o valor da deformação. Quadruplicar a força. Né? Isso é válido para quando a mola é distendida ou comprimida. Lembrando que tem um limite. Né? Esse limite, se nós ultrapassarmos o limite da mola, a mola não restaura a sua posição original. Assim, Hooke estabeleceu a seguinte lei, em regime de deformação elástica. A intensidade da força é proporcional à deformação. Então ele percebeu que se ele dividir o valor da força pela deformação, ele vai sempre encontrar um número. Esse número ele chamou de constante. Constante o quê? Constante elástica da mola. Então cada mola vai ter a sua constante elástica. Então a força que foi feita, dividida pela deformação, ela vai dar um valor. Se for o dobro da força, vai ter o dobro da deformação, então vai dar exatamente o mesmo valor. Se for 3 vezes a força, vai ter 3 vezes a deformação. E fazendo essa divisão, vamos encontrar o mesmo valor se nós utilizarmos a mesma mola. Então daí ele concluiu que essa força é igual a K, que é a constante da divisão,
vezes o valor da deformação, que é x, em que F é a intensidade da força aplicada, K é a constante elástica da mola, X é a deformação, elongação ou encurtamento sofrido pela mola. A constante elástica K é uma característica da mola, considerada e depende do material de que é feita, das dimensões, entre outras. Sua unidade no sistema internacional é Newton, que é a unidade de força, e metro, que é a unidade de deformação e de comprimento. Então fica Newton por metro. A lei de Hooke é utilizada na medida de forças por meio de um aparelho ou dinamômetro, que consiste numa mola elástica associada a um ponteiro que mede em uma escala graduada em newtons, a unidade de força, a intensidade da força deformadora. O dinamômetro efetua a medida da força F em situação estática, e portanto a força resultante sobre ele é nula. Assim, nas duas extremidades temos forças opostas, não considera o peso do dinamômetro. Então nós temos uma força que puxa para cá a mola, e nós temos uma força contrária que puxa para cima. Então se nós pendurarmos um corpo aqui no dinamômetro, ele vai exercer uma força-peso, e essa mola vai esticar um pouco, proporcionalmente à força-peso aplicada. Aplicações. O gráfico representa a intensidade da força F, que age sobre uma mola, em função da deformação X. Então, aqui no exemplo, a menina está aplicando uma força, à medida que ela vai aumentando a força, vai aumentando a deformação. Determine a constante elástica da mola, calcule a deformação quando F for igual a 90 newtons. Então, a gente pode observar o seguinte: de 0 até 5 centímetros, foi feita uma aplicação de uma força de 60 newtons. Ele quer saber, primeiro na letra A constante elástica da mola. Bom, nós sabemos que a lei de Hooke, ela diz que F é igual a K vezes X. Então nós vamos aplicar isso. O gráfico mostra em regime de deformação elástica a intensidade da força é diretamente proporcional à deformação, pois a curva é uma reta. Da figura, quando x é igual a 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros, lembra que centímetros é uma unidade que é a centésima parte do metro. Então, se nós quisermos transformar de centímetros para metro, basta dividirmos por 100. Então, 5 dividido por 100 dá 0,05 metros. A intensidade da força vale 60 newtons. Isso é o que a gente estava observando aqui no gráfico. Ok? Se a mola deformou 5 centímetros, ou 0,05 metros, foi pela aplicação de uma força de 60 newtons. Isso que mostrou aqui no gráfico. Então nós colocamos bem aqui, olha. A deformação foi de quanto? 0,05 metros. E qual foi a força que foi aplicada? 60 newtons. Então vamos utilizar a lei de Hooke. F igual a K vezes X. Quanto vale F? 60 newtons. Quanto foi o valor de X? 0,05. O que é que nós queremos descobrir? K. Então, esse que está multiplicando, 0,05, nós vamos passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. 60 dividido por 0,05 vai dar o valor de 1.200. 1.200 o quê? Como tudo está no sistema internacional, a força está em newtons, e aqui foi transformado para metros, vai dar 1.200 newtons por metro. Ok? Então, nós já achamos a constante elástica da mola. Agora, a letra B, vamos voltar aqui, calcule a deformação quando a força for 90 newtons. Bom, nós já sabemos qual o valor da constante elástica e foi dado um valor de uma força. O que ele quer saber agora é x, o quanto vai ser deformado. Então, F igual a K vezes x. A força foi dada de quanto? 90 newtons. Aqui está. Que vai ser igual. Quanto é a constante? 1.200 newtons por metro. Vezes x. O que nós queremos saber? X. Então, se nós passarmos esse 1.200 que estava multiplicando para o primeiro membro, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 90 dividido por 1.200, o que vai resultar em 0,075 metros, ou 7,5 centímetros, convertendo. Um astronauta de massa 80 kg se encontra sobre uma balança de mola no interior de uma nave espacial. Em seu lançamento, a espaçonave experimenta uma aceleração vertical de 40 metros por segundo ao quadrado. Qual o peso do astronauta indicado pela balança? Bom, nós sabemos que força igual a massa vezes a aceleração.
não é isso? A massa dele vale quanto? 80 kg. A aceleração que a nave sofreu, 40 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a resolução baseado nesse princípio, né? De que o astronauta, a balança de mola é um dinamômetro representando as forças sobre o astronauta, e a balança temos. Ele está sobre a balança, só que está se deslocando para cima com uma certa aceleração. Então nós teremos o peso para baixo, tá? E a normal para cima. O movimento é para cima. O valor dado pela balança equivale somente à força-peso de um corpo localizado sobre ela. Caso o sistema esteja em repouso ou em movimento uniforme, pois a força medida pela balança é a reação da força normal. Usando o princípio fundamental da dinâmica, nós temos que normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Normal menos o que é o peso? É massa vezes a gravidade. Então essa normal, quanto é a massa? 80 kg. Quanto é a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas essa aceleração, ela é de acordo com o problema, é de 40 metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos multiplicar 80 vezes 40, vamos encontrar 3.200. Assim como 80 vezes 10 é 800. Portanto, nós temos normal menos 800 igual a 3.200. Ao passarmos o 800 para o outro lado, ele estava positivo, estava negativo, passa positivo. Somamos. Então essa força normal que vai aparecer na balança, né, vai ser de 4.000 newtons. Caso o astronauta tivesse somente apoiado sobre a balança e estivesse parada, né, ou seja, não estivesse acelerado para cima, ele teria um peso de 800 newtons. Mas no caso, como ele está se deslocando para cima, então nós temos a soma do peso dele mais esse peso aparente aqui, que seria justamente por essa aceleração extra. Ok? Então, por isso que deu essa soma de 800 mais 3.200, o que resultou em 4.000 newtons. É o valor da força normal que vai aparecer.